Olá, crocheteiras e crocheteiros, meus amores, hoje nós vamos fazer essa peça aqui, muito simples, muito rápida de fazer e o melhor de tudo, com restos de fio. Vou mostrar pra vocês os fios que eu fui separando, ó, que eu já tinha usado. Eu vou usar a linha Ame da Têxtil Piratininga, ó, essa cor aqui é a cor... Ah, tá escrito preto. Eu vou deixar na descrição pra vocês as cores, gente. Olha que linda, eu coloquei aqui, olha. Que bonito, só pra poder mostrar que era Ame, né, pelo jeito. É porque tava guardado assim, tá, gente? Essa cor aqui, branco. Alguns tons de verde que eu tenho aqui, ó. Essa aqui eu acho que tá com a cor certa. Abacate. E essa aqui também acho que tá, ó. Neomint. Ó, alguns tons de verde, aí depois eu venho com esse tom aqui, eu acho que é o cinza. Esse aqui eu guardei direitinho, ó. Cinza, aí depois eu venho com o azul, olha, esse azul mais claro. Depois eu peguei esse lilás aqui e essa cor aqui maravilhosa, que eu acho que vai dar uma alegria aqui. Gente, olha, eu peguei tudo isso aqui que já estava aberto, que eu usei pra alguma coisa, entendeu? Pra fazer algum detalhe em alguma florzinha, alguma coisa, ó. Então, eu peguei todas essas cores aqui que estavam abertas pra eu fazer essa blusa. Não abri nenhuma, ok? Acho que com exceção dessa daqui, que eu já tinha aberto ela, olha. Mas ela não tá usada. Mas como ela tá aberta, eu falei, eu vou usar também. E vai dar um lilás aqui, vai ficar bonito. Então, essas cores que eu vou usar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cores. Essa aqui eu tenho uma outra aberta também. Não tá aqui não, mas ela tá aberta, eu tenho certeza, porque eu usei mais. Então, eu vou usar essas cores. Então, pra você aí... Ah, lembrando, a Ame, ela tem 516 de tex. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Se eu não tô ficando doida. 516 de tex, tá? Vem 250 metros aqui no novelo. É isso. Vou usar a agulha número 3, ok? Vou pegar aqui a minha agulha da Têxtil Piratininga também. Agulha número 3. Ok? Tesoura. E o resto, se tiver mais alguma coisa diferente que eu usar aqui nessa aula, eu coloco na descrição. Sempre deixo aí o link de onde você comprar as linhas, tudo bonitinho, ok? Então, é isso. Bora pro passo a passo. Para começar, eu vou começar com essa linha aqui, essa cor aqui, que é a abacate, tá? Vamos fazer, gente... O que nós vamos fazer aqui agora? Uma altura. A altura que você quer da sua blusa. Você vai medir... Deixa eu pegar um desenho aqui para mostrar. Eu e meu caderno. Você vai medir, ó... Aqui vai ser a nossa cava. A nossa cava não, a nossa gola, né? E aqui a cava da blusa. Você vai medir aqui, ó, da altura que você... Mais ou menos aqui, porque ainda tem uma parte aqui que a gente vai fazer daqui... Até a cintura, até onde você quer, tá? A sua blusinha. Lembrando que cede um pouquinho depois, ela vai descer um pouquinho mais. Então, você vai medir aqui e vai fazer essa quantidade de correntinhas. Eu tava falando aqui e simplesmente o celular desligou. Olha só, gente. Eu fiz aqui 45 centímetros de correntinha. Eu medi, como eu tava explicando, daqui de cima do meu peito até mais ou menos aonde eu quero. Mais ou menos o cós da minha calça, um pouquinho mais abaixo. Levando em consideração que isso daqui vai ceder um pouquinho. Então, e outra, a gente pode compensar com a gola que a gente vai fazer, ou a gente pode compensar depois aqui, ok? Então, vamos fazer aqui 45 centímetros, tá de bom tamanho. Eu fiz aqui as minhas correntinhas e fiz elas mais larguinhas, tá, gente? Pega as correntinhas assim, ó, e faz ela mais larguinha, pra que os pontos não fiquem repuxando depois, tá? E aqui agora, muito simples. Nessa primeira correntinha, eu vou fazer 2 correntinhas que eu vou ficar com 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. De novo, eu venho no próximo ponto e faço um ponto alto, ok? Uma correntinha de espaço, pulo um, vou pro próximo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E a gente vai fazer aqui bloquinhos de pontos altos. Uma correntinha e seguimos pulando um, indo pro próximo e fazendo bloquinhos de 3 pontos altos, ok? Vai fazendo de vocês aí até chegar lá do outro lado, aí eu volto, ó, ficando assim. Olha só, gente, e vai ficando assim.
Eu não sei se eu falei, essa blusa aqui é uma blusa que tá na internet, uma seguidora minha me mandou, pediu pra eu fazer, eu tô fazendo ela. E a gente vai começar aqui pela parte de trás, tá, gente? Então, esse daqui é a parte de trás, a parte do meio. Então, nós vamos fazer um tamanho, e isso aqui vai ser a metade da parte da frente, depois eu vou fazer a outra metade, ok? Então, comecei aqui pelo verde, vou virar o meu trabalho, vou vir aqui nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Uma correntinha de espaço e venho aqui nessa uma correntinha e vou fazer os meus 3 pontos altos. Assim. Ok? Agora eu faço uma correntinha e venho nos espaços e faço 3 pontos altos. Vou fazer isso até chegar lá do outro lado, ficando assim. Uma correntinha e aí a gente vai fazendo. Vou fazer aqui essa parte e já volto. Vai ficando assim. Chegamos aqui, eu vou fazer o quê? Uma correntinha, e aí no primeiro ponto aqui, eu vou fazer um ponto alto. Pronto. Agora aqui, eu vou pegar e vou cortar o meu fio. Agora eu tô cheia de linha na minha frente, a tesoura sumiu. Ah, achei. Cortei o meu fio, pronto. Vou virar o meu trabalho para eu continuar indo e voltando. Vou guardar esse fio aqui. Vou pegar essa cor aqui agora. Eu vou fazer um degradê de verde. Essa cor é Neo Mint, tá? Vou fazer um degradê de verde. Coloquei ali no meu suporte. Vou vir aqui. Vou fazer aqui um nó corrediço. Dar uma laçada na agulha, vou vir aqui dentro e vou fazer o meu bloquinho com 3 pontos altos, ó. Assim. Uma correntinha e sigo fazendo a mesma coisa. Olha só, eu vou fazer carreiras de idas e voltas com cada cor que eu escolhi aqui pra mim. Vou fazer, ó, essa indo e voltando de novo, depois eu vou vir com a outra cor, e vou fazer um tamanho aqui. Eu vou medir a frente do meu busto, que vai ser a mesma coisa das minhas costas, a mesma coisa que eu fizer pra frente, eu vou fazer pras costas, e aí eu vou fazer essa quantidade metade da carreira. Eu vou fazer algumas carreiras de ida e volta com as cores aqui, daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês quais cores eu usei, tá? E quantas carreiras eu fiz e quantos centímetros mais ou menos eu usei. Mas é isso. Agora eu vou vir vou fazer 2 vezes, sempre indo e voltando numa cor, depois indo e voltando em outra cor, depois indo e voltando em outra cor, ok? Então, vai fazendo o seu aí, que eu já volto, eu já mostro como que tá ficando. Olha só, gente, por enquanto tá ficando assim. Eu comecei no verde, vim pro verde claro, verde escuro, vim com um tom de cinza, meio azulado, meio esverdeado, aí vim pro azul e vim pra esse tom aqui de azul. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz aqui, gente, ó, em torno de 12 centímetros, mais ou menos, pra começar a fazer a minha capa. A gente tá falando aqui da parte de trás da blusa. E aí, o que que eu medi? Vou mostrar pra vocês. A blusa, ela é isso aqui, ó. Isso aqui. É a blusa, tá? Ainda vai ter um pedacinho aqui, vai ter um pedacinho aqui, mas a blusa é isso aqui. A parte de trás dela é isso aqui. Ok? Que a gente vai colocar aqui um lacinho e tudo. Então, nós estamos fazendo essa parte de trás aqui. E agora, eu vou começar a fazer a cava. O que que eu medi? Eu medi a frente aqui, ó. E pra eu ter uma ideia de quantos centímetros, mais ou menos, eu precisaria aqui, ó. Ó, coloquei aqui na minha frente, ó, tô eu aqui. Aí, eu medi aqui em cima, ó. Falei até 24 centímetros no máximo, porque a gente ainda tem a parte aqui da coisa aqui. E eu sou GG, tá, gente? Então, você vai medir isso aqui seu, pra ver mais ou menos quantos centímetros você vai fazer. Lembrando que eu fiz 24 centímetros no meu ponto. 24 centímetros no meu ponto, 12 centímetros, que é a metade. Lembrando que nós estamos fazendo a parte de trás. Eu estou começando de uma metade, de uma banda da parte de trás, para depois vir pelo outro lado e emendar aqui. Essa é a teoria da blusa. E o que que eu fiz? Eu fiz 11 carreiras,
carreiras ímpares. Por que carreiras ímpares, Ju? Para terminar com os bloquinhos iguais aqui, ó, tá? Por isso que eu fiz com carreiras ímpares. Então, eu fiz carreiras ímpares que deram 11. Se você for fazer menor, você pode fazer 9. Ou você pode fazer 7, entendeu? Ou você pode fazer maior, 13. Então, eu fiz carreiras ímpares. 1, 2, 11. Depois que eu fiz a minha carreira de número 11, eu voltei, porque aqui eu tô fazendo com duas vezes uma carreira, indo e voltando, não é? Então, eu fui e voltei. Quando eu voltei, eu quero deixar esse tamanho aqui, ó, que tá em torno de 12 centímetros, como eu disse pra você. É no máximo, tá, gente? Aqui, ó, até nem tá 12, tão 12, não. Até menos um pouquinho. Então, eu voltei e parei aqui, ó. Quantos centímetros tá dando aqui, ó? Tá dando em torno de 6 centímetros. Eu larguei 3 bloquinhos. Deixei 3 bloquinhos pra gente começar a fazer a cava aqui da parte de trás para poder ir pra parte da frente. Ok? Então, tá. Cheguei no azul. Depois desse azul, eu vou colocar o lilás. Aí, eu vou vir aqui com o lilás. Deixa eu pegar a linha. E agora, para continuar... Esse aqui eu fiz maiorzinho. Agora, eu vou só descer pra gente chegar na cava ali. Parei aqui, vou daqui pra lá. Vou fazer o meu nó corrediço. E vou deixar aqui, gente, somente um bloquinho de espaço, tá? Só um bloquinho. É como se nada. É só um bloquinho que eu tô deixando aqui pra gente começar a diminuir esse pedaço aqui, tá? Então, eu vou nessa carreira fazendo meus bloquinhos de 3 pontos, uma correntinha, e vou voltar. Quando eu voltar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Espera aí, é de um vídeo pro outro, é muito rapidinho. Olha só, gente, fechei aqui e cortei. Fiz agora, ó, 1, 2, 3, e eu preciso fazer mais um aqui, que eu quero deixar 4 bloquinhos aqui. Então, agora, depois do lilás, eu vou vir com essa cor aqui, ó. Essa corzinha aqui. Então, eu vou virar o meu trabalho. Isso aqui, gente, pra quem não sabe arrematar, pra quem é iniciante, quem não sabe arrematar, foi ótimo, né? Eu arremato, eu já até arrematei algumas ali, vou até pegar aqui, ó. Uma agulha de tapeçaria. Eu venho aqui e... Aqui, ó, esses daqui já estão todos arrematados, porque eu detesto um monte de fio pendurado. Aí, eu venho arrematando. Você pode vir aqui, ó. Ó, eu vou fazendo assim. Às vezes, eu passo por aqui e volto lá, ó. Desço aqui entre os fios, tá vendo, ó? E enfio aqui, ó. Isso aqui é pra vocês verem como que eu arremato meu fio, tá? Aí, gente, então, olha só. Nós vamos voltar agora com essa cor aqui. Então, gente, eu vou pegar agora essa cor aqui, essa minha cor meio laranja, né? Meio goiaba. E vou continuar fazendo e deixando meus bloquinhos. Você só precisa ter em mente que isso aqui é a sua cava. Se você for muito magrinha, você vai ter que fazer menos diminuições, ok? Eu vou fazer essa daqui e vou voltar. Eu vou deixar 4 carreiras assim, ó. 4 carreirinhas aqui. Eu vou até lá, vou voltar. Aí, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Ó, gente, essa cava aqui, gente, na verdade, depois pra mim, eu posso compensar ela aqui na alça, tá? Mas não se esqueça, se você é muito magrinha, tem pouco busto, às vezes você não vai precisar disso tudo, né? Então, fica bem atenta aí pra você vai medindo em você, vai olhando ou na sua cliente ou no manequim que você tem, né? Pra poder você ter uma noção, tá? Eu vou descer e já volto. Então, gente, eu vou parar aqui, ó. Deixei 4 carreiras, essa daqui eu também fiz diminuição, teoricamente. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bloquinhos. Assim, e um cantinho aqui. Aqui, eu vou cortar o meu fio. E agora, gente, depois dessa cor aqui, eu vou colocar a cor, um tom de marrom.
que não é o marrom, tá, gente? Eu vou deixar direitinho na descrição pra vocês, se vocês quiserem saber a cor certinha. Vou virar o meu trabalho e agora eu vou fazer carreiras retas, igual a gente já tava fazendo. Eu vou fazer carreiras retas, ó. Fiz meu nó corrediço, nem sei se eu mostrei. Aí, deixa eu chegar pra cá. Nem sei se... Nossa, barulheira. Ó, vou fazer aqui agora, ó. Então, ele não... Nós vamos ficar assim, retinho, igual a gente tava fazendo ali na parte de cima, ó. Entendeu? Agora eu vou usar a cor marrom. Eu vou fazer isso, gente, agora por carreiras de idas e voltas retinhas. Qual é a conta que nós vamos precisar fazer? Nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos medir o busto. Eu tenho em torno de 100 centímetros, 1 metro de busto. Vou até medir de novo, porque eu tinha medido errado, fiz a blusa errada, tive que voltar tudo outra vez. Então, com o sutiã, eu tenho 1 metro. Sem o sutiã, não sei, vou ver. Porque ela ficou grande, porque eu medi em cima de uma camisa de moletom, uma blusa de moletom, um casaco de moletom, e aí eu medi errado, né? Então, peraí, deixa eu medir aqui de novo que eu já volto. É, gente, bem apertadinho, 1 metro. Por que a gente tem que fazer bem apertadinho? Porque isso aqui, ó, cede, estica, senão vai ficar largo pra você, entendeu? Então, se eu tenho 1 metro, eu vou dividir por 4. 4 vão me dar 25 centímetros, não é isso? É. E aí, eu vou ter que fazer 25 centímetros aqui, ó, de carreiras, pra eu saber quanto que vai me dar. Deixa eu fazer a conta direitinho pra vocês. Olha só, a blusinha não tá aqui. Por que eu medi em 4? Porque essa parte que nós estamos fazendo, mais essa parte, mais essa parte e mais essa parte. 1, 2, 3, 4. 4 partes. Se eu tenho na circunferência 1 metro dividido por 4 partes, 25. Cortou aqui 25 centímetros, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, 25 centímetros, a quantidade de carreiras que me dê 25 centímetros. Vai puxando assim, ó, pra poder dar certinho. Vou fazer aqui as minhas carreiras e já volto. Deixa eu tirar esse negócio aqui da minha frente. Vou fazendo agora ida e volta retinho pra me dar 25 centímetros aqui, tá? Pode ser um pouquinho menos até pra mim, que é o que eu tô falando com vocês. Dá uma cedida e aí, né, pode ser que fique muito largo. A não ser que você queira larguinho, entendeu? Agora que é a hora que você vai fazer seu busto. Você tem que medir o busto aí. Tá? Vou fazer aqui os meus 25 centímetros e já volto. Aí eu mostro como que eu fiz com as cores, tá? Gente, trouxe aqui só pra vocês verem uma coisa. Essas são as cores que eu estou usando. Agora, naturalmente, vocês viriam nessa aqui de novo, né? Eu não gosto de fazer assim. Eu gosto de manter uma sequência assim, ó. Na hora que eu acabo na última cor que eu vou usar, eu volto ao contrário. Então, é o seguinte, eu comecei no verde, vim clareando até chegar nesse branco. Do branco, eu volto pra esse tom de marrom aqui, ok? Aí eu vou marrom, esse tom de meio salmão, lilás, azul, até chegar no verde. Aí, quando eu chegar no verde, eu volto para o verde claro, e vou fazendo assim. Aí até chegar no branco, do branco eu volto pra cá. É assim que eu vou fazendo a minha sequência, tá? Então, eu só trouxe isso aqui pra vocês verem, ó. Se eu deixar aqui bonitinho, por enquanto eu estou com 21 centímetros e meio, ainda falta algumas carreiras pra eu fazer. Eu vou fazer aqui e já volto, tá? Então, eu vou voltar agora com o tom de marrom. Olha só, gente. Então, olha só. Daqui da parte de trás das costas até aqui, 25 centímetros, tá? Ajeitei, claro, aqui, ó, pra eu poder ver se chegava a 25, vai até chegar mais. Então, pra mim, além das 4 aqui, as retas foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreirinhas, ok? Então, eu tenho que espelhar essa daqui agora. Eu vou fazer a mesma coisa daqui e dobrar. Então, eu tenho que fazer mais 7 carreiras iguais de idas e voltas. Vou fazer aqui igual. Eu tô no marrom, eu vou aqui pra essa cor aqui. Vou fazer ida e volta, vou fazer... Então, eu juntando aqui, se eu tenho 7, eu vou ficar com 14 carreiras. Ok? Deu pra entender? A gente vai espelhar isso aqui agora. Esse aqui é 1/4 da blusa. Agora, eu vou fazer espelhando aqui agora. Pra gente dobrar e esse aqui ser uma das metades.
Então, vou fazer aqui mais 7 carreiras de ida e volta, usando as minhas cores ao contrário, e já volto. Olha só, gente, eu falei 14, mas não. A gente precisa de número ímpar para ficar com a mesma quantidade, a mesma coisa, lembra? Então, o que eu fiz? Seriam 7 mais 7, 14, mas eu fiz 13 carreiras. Fiz uma a menos, ok? Então, isso aqui vai fazer pouca diferença na hora. Continuando, isso vai fazer pouca diferença na blusa. Então, eu vou fazer menos 1 para dar número ímpar e continuar aqui, ó, mesmo que parou aqui, parar aqui, mesmo, tá vendo? Que aqui a gente fez quadradinho, terminou com, ó, aqui nessa carreira quadradinho e terminou com um vãozinho. Aqui eu fiz um quadradinho e terminou com um vãozinho, a mesma quantidade de pontos. Isso aqui vai te facilitar na hora da gente fazer. Então, agora, eu preciso fazer essas 4 carreiras aqui. Para isso, o que eu vou fazer? Pegar o meu fio aqui, porque agora eu já acabei com essa cor, agora a minha cor aqui era azul. Ó, vou fazer um nó corrediço, vou virar o meu trabalho, e aqui nessa pontinha, vocês podem ver que já tá um pedacinho de fio ali que eu cortei. Ó, a gente vai fazer aqui, ó, um baixíssimo, 1, 2, 3 correntinhas e 2 para subir. Venho no 4º ponto e faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. Pronto, fizemos aqui um bloquinho. Vou fazer uma correntinha e sigo fazendo os meus bloquinhos. Aí, se você olhar no espelho ali, ó, você vai estar fazendo a mesma quantidade de pontos, de bloquinhos do primeiro que a gente fez ali, ó. Vou seguir aqui, vou fazer, vou ir e vou voltar, já que eu tô na primeira carreira do azul claro, vou ir e vou voltar. Quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês o que a gente tem que fazer. Ó, chegamos aqui, a gente já fez um quadradinho de aumento, né, na subida. E agora aqui, gente, para eu não precisar fazer correntinha aí para poder aumentar, o que eu vou fazer? Um truquezinho aqui que eu vou ensinar vocês. Laçada na agulha, eu vou vir aqui, ó, nessa correntinha, né, no nosso primeiro ponto, e vou trazer o fio como se fosse um ponto alto. Essa primeira laçadinha aqui, eu vou fazer como se fosse uma correntinha, e pronto, e fiquei com 3 laçadas de novo. E aí, sim, eu faço um ponto alto. Venho de novo, agora eu venho nessa correntinha que eu fiz, fake, e faço outra. E subo o ponto alto de novo. Laçada na agulha, agora eu venho de novo nessa correntinha aqui. Eu vou fazer um ponto alto alongado, só que ele vai ficar de ladinho assim, ó. Ele vai parecer que é um bloquinho. Tá vendo? Parece que eu fiz 3 correntinhas aqui e vim fazendo os pontos altos em cima. Então, isso aqui você não precisa mais fazer, parar, cortar o fio, aumentar ali, colocar correntinha, não vai precisar. Ó, feito o nosso quadradinho, estamos aqui, ó, se você contar, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos. Aqui eu tenho que ter também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos. Na próxima, eu vou terminar com um buraquinho, mas eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 também. Conta aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e um buraquinho. Então, isso aqui você tem que ter o tempo todo se organizando para que isso dê certo, tá, gente? Porque pode dar errado e aí, cara, quando você terminar, você vai ficar bem brava com você mesma. Agora, depois desse azul aqui, vem o cinza. Eu vou pegar aqui o cinza, então, e aí o que nós vamos fazer? Deixa eu chegar isso pra lá. Mais uma vez, eu tô aqui, eu tenho que virar o meu trabalho. Eu vou fazer a mesma coisa nos 2 bloquinhos que eu tenho, ó. Eu preciso subir 2 bloquinhos ali agora, não preciso? Baixíssimo, 1, 2, 3. Subo 2,
venho na quarta correntinha, faço um ponto alto, venho na próxima e faço um ponto alto. E assim eu vou pulando e fazendo meus bloquinhos. E quando eu voltar, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Eu vou e vou voltar e eu mostro mais uma vez, para caso tenha ficado alguma dúvida. Peraí, é rapidinho. Ó, cheguei aqui, aí eu venho então aqui na correntinha, faço um ponto alto, venho, faço uma correntinha e faço um ponto alto. Venho na correntinha, uma correntinha e faço um ponto alto. Venho aqui na próxima, uma correntinha e faço um ponto alto. Pronto. Eu só repuxei errado aqui e vou cortar o meu fio. E aqui eu consegui fazer... Opa! Consegui fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 dentinhos, igual tá aqui. Ele não fica tão bonitinho quanto fica do lado de cá, mas essa parte aqui a gente vai depois vir fazendo acabamento aqui, isso aqui nem vai aparecer, tá? Então, ó, ficamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bloquinhos. E terminamos com uma argolinha, ó. Igualzinho. Tá vendo? Então, vai dar certinho o seu trabalho. Agora, o que que a gente precisa? Depois do cinza, vem o verde escuro. Vou pegar aqui o verde escuro. E vou fazer o seguinte, agora a gente precisa de 3 bloquinhos ali. 3 bloquinhos é fácil de vocês fazerem. Ó. Vou vir aqui. Vou fechar com baixíssimo. Vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas. Pra gente fazer os nossos 3 bloquinhos. Vou subir na última 2 correntinhas, venho na quarta e faço um ponto alto. Venho na próxima, mais um ponto alto. Vou puxar o fio aqui, uma correntinha, pulo uma correntinha, venho no próximo. E faço 1, 2 e 3. Uma correntinha, pulo esse, venho no próximo e de novo faço 3 pontos altos. Pronto. Fiz aqui o meu bloquinho com 3. Correntinha e volto lá no próximo bloquinho e vou fazendo os meus bloquinhos. Tranquilamente. Ó, vou lá e vou voltar e volto aqui pra gente poder conversar, tá? Peraí, que eu já volto. É rapidinho. Ó, cheguei aqui, vou cortar meu fio porque eu tô fazendo colorido, né? Agora, o que que a gente vai ter que fazer? Ó, nem vou arrematar esses fios aqui também. Olha só, se você contar a quantidade de bloquinhos, vai ter que ser a mesma, tá, gente? Contou, deu certinho? Aqui nós temos 11 carreirinhas. Se eu fizer o dobro, vão ser 22 aqui. 22 carreirinhas aqui. Eu não quero dobro, lembra que eu quero número ímpar, para que ele termine sempre com os bloquinhos igual tá aqui, ó. Entendeu? Então, eu posso fazer 21 carreiras, que 11 mais 11, 22. Eu posso fazer menos uma, ou eu posso fazer mais uma, mesmo porque eu diminuí uma aqui, né, na lateral. Então, eu posso fazer mais uma aqui na frente. A gente tem busto, né? A frente é um pouco maior, realmente. E tem gente que tem até mais busto. Então, já que você tirou aqui, você pode compensar aqui na frente. Eu fiz 11 aqui, seria 22, eu vou fazer 23, ok? Então, eu vou fazer carreiras de idas e voltas, agora intercalando as minhas cores, como eu já expliquei, e volto aqui depois pra gente poder continuar. Olha só, gente. Fiz aqui as minhas 23 carreiras, como eu falei. Número ímpar, né? Acaba igual. Deixei, quando eu voltei com a cor branca, eu já deixei 3 quadradinhos, que é o que a gente estava fazendo aqui. E agora, gente, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz no início do nosso trabalho. Vou deixar um, vou pular um, vou pular um, vou pular um, e depois eu vou fazer aqui a mesma quantidade de coisa. É repetição.
Fiz um aqui, vou fazer outro aqui, vou deixar 4 espacinhos e depois, com essa quantidade aqui, que foram 11, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bloquinhos, mais um espacinho. Eu vou fazer aqui a minha quantidade. Eu fiz 13, não foi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fiz 13, aqui tem um bloquinho, ele tá meio engrunhadinho, mas tem aqui. Aqui é um pedacinho de fio que eu tenho que cortar. Ó, tá vendo? Fica meio engrunhadinho assim, mas o bloquinho tá aqui. Não sei se eu tô mostrando, tem hora que eu subo demais o negócio. Ó, então, gente, é isso. Vou fazer aqui a minha carreira de repetição. Vou fazer essas 4 aqui diminuições, depois venho fazendo aqui os meus 13 pontos, indo e voltando, e depois eu volto, porque a gente vai repetir essas carreiras aqui mais uma vez. Entenderam? É tudo repetição, mas eu volto aqui. Voltei para mostrar para vocês. Ó, fizemos a frente, fizemos aquela lateral e tudo. Fiz essa outra lateral com 13 carreiras. E agora, o que que eu vou fazer? Gente, a repetição dessa carreira aqui. Eu não cortei aquele pedacinho que ficou para cá até agora. Eu posso passar um pouquinho de cola, tá, gente? Mas eu vou cortar aqui agora. Cortei. Ó, então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou repetir 4 carreirinhas. Essa daqui eu vou colocar o meu fio, fazer 3 correntinhas, mais 2, viro e faço mais 2 pontos altos e venho fazendo dentro. Aqui, quando eu chegar aqui, eu faço aquele esqueminha do ponto alto alongado, onde eu pego e coloco a correntinha, faço um ponto alto. Aqui eu coloco de novo o fio, viro e volto. E aqui eu termino. E depois eu vou subir as minhas as minhas 11 correntinhas aqui, olha, eu pego a cor, subo 11 correntinhas. É só isso, minha gente, não vai ter mais o que eu falar aqui com vocês. Gente, é muito tranquilo, eu acho que eu não preciso repetir essa parte, senão vai ficar maçante e grande o vídeo. Então, se você tiver mais alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, viu? Veja como eu fiz esse lado aqui, aí você faz aí pra você, ok? Vou fazer aqui. Aí depois, já vou deixar explicado, depois eu volto só pra mostrar. Depois que eu subir 3 aqui, quantas carreiras eu tenho que fazer dessa maior? A gente vai estar na parte de trás, né? Ó, eu tô fazendo essa parte aqui atrás, ó. Já fiz a frente, já tenho aquela parte de trás, então eu vou subir aqui e fazer a minha parte de trás. Quantas carreiras a gente fez na parte de trás? 11. Então, eu vou repetir as minhas 11 carreiras. Só que vocês vão fazer o seguinte, depois que vocês terminarem aqui, fizerem aqui os 3 bloquinhos, vocês vão fazer 10 carreiras. Deixa a 11ª para fazer comigo. Eu já volto, vai ser de um vídeo pro outro. Peraí. Gente, olha só. Então, vamos lá, vamos repetir. Ó, eu fui arrematando tudo. Começamos aqui, fiz os dentinhos, fiz aqui a parte da cava da blusa, tá vendo? Ó, exatamente a mesma coisa. Fizemos a frente. Aí, eu desci, fiz de novo a outra cava, e aí, fiz aqui 10 carreiras. Igualzinho, gente, é só repetição. Isso aqui não vai ter dificuldade pra ninguém. Agora é o seguinte, terminamos aqui, a gente vai voltar pra fazer a última carreira. Na minha cor, seria essa cor laranja, ó, depois do lilás vem o laranja. Então, eu vou terminar com laranja. Vou pegar aqui o meu fio. Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho aí, estão. Ó, vou pegar o meu fio, vou fazer aqui, ó, uma quantidade de quadradinhos que dê pra gente fazer uma abertura pra gente poder fechar atrás do pescoço. Deixa eu colocar isso pra baixo. Então, eu vou fazer aqui, ó, mais ou menos, eu acho que eu vou fazer 6 bloquinhos, tá? Ó. Vamos lá. 3. 4. Se você for mais magrinha, né? Tiver fazendo menor, você pode fazer só uns 4 bloquinhos. Mas eu acho que 1, 2, 3, 4, 5, vou fazer 6. Ó. 6 bloquinhos, eu acho que vai dar em torno de 14 centímetros, se eu não me engano. Deixa eu ver, vou medir para vocês verem. Aí, 14 centímetros mais ou menos, tá?
ó. Fiz isso daqui, agora é o seguinte. Vou dobrar a minha blusa da maneira certa que vai ficar aqui. Você pode usar tanto de um lado quanto do outro, né? Não existe frente e avesso daqui, já que você vai voltando, andando e voltando. Ó, você vai pegar isso aqui e emendar com isso aqui, que são as duas partes de trás. Então, eu vou contar aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho aqui essa correntinha. Eu fiz 6 bloquinhos, então, na correntinha referente a esse bloquinho aqui, eu vou fazer um baixíssimo. Não vou prender mais com... Não vou fazer uma correntinha. O meu baixíssimo vai ser minha correntinha, ó. E vou vir fazendo... Vocês estão vendo? Acho que estão, né? Vão vir fazendo, ó. Não tenho correntinha. Venho lá no próximo, trago meu fio aqui, ó, e fecho com baixíssimo. E vou fazendo o meu bloquinho. Nossa, prendeu no meu mouse aqui do meu lado, gente, o fio, vocês acreditam? Ó, e aí eu não faço correntinha e prendo aqui, ó. É como se fosse a minha correntinha, só que eu vou prender ela lá do outro lado. E vou fazer isso até chegar lá embaixo. Ó. Vou fazer mais uma vez para vocês verem. Então, isso aqui vai ser um bloquinho referente ao outro, ó. Ele vai ficar de frente um com o outro. Ó, tá vendo? E vai fechar aqui a nossa parte de trás. Ó, não faço correntinha. Eu tô tão acostumada que já ia fazer correntinha, né? Ó, fecho com um baixíssimo. E vai ficando assim, ó. Bem bonito o nosso fechamento. Vou fazer até chegar aqui embaixo e já volto. Peraí. Ó, cheguei aqui. Vou fazer aqui meu último bloco nesse último espacinho. E vou prender com um baixíssimo aqui, nessa correntinha daqui. Fechei. Ó, ficou certinho aqui a nossa parte de trás. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma carreira aqui, ó, embaixo, para fazer uma carreira de acabamento. Eu vou aproveitar que eu parei com essa daqui, com essa cor aqui, e vou fazer com ela mesmo. Vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Um ponto baixo aqui, mais um ponto baixo aqui. Dentro de cada ponto alto desse de ladinho, gente, nós vamos fazer 2 pontos baixos, seguindo essa sequência por toda a volta. 2 pontos baixos a cada ponto alto da base que tá ali de ladinho, entendeu? Então, é só isso. Você vai fazer toda a sua volta e quando você terminar, volta aqui que a gente faz junto. Ó, terminei aqui, fiz toda a minha volta, tá vendo? De vez em quando eu acho uns fiozinhos, gente, do nada, assim, eu acho uns fiozinhos. Ó, aí aqui eu cheguei, fiz os últimos 2, eu vou puxar o meu fio. Se você quiser fazer mais uma carreira, você pode ficar à vontade. Eu vou parar por aqui, porque assim, vai ser colorido essa nossa faixa também. Mas é o seguinte, eu quero primeiro fazer a alça, ó, vou vir aqui e vou imitar aqui esse ponto. Eu primeiro quero fazer a alça para eu saber a altura certinha. E aí, depois, eu faço a quantidade de carreiras que eu achar necessária aqui, entendeu? Na parte de baixo. Então, eu só fiz essa daqui para aproveitar que eu tava usando o fio, né? Pra eu não ter que cortar. Aí, eu faço essa primeira carreira nessa cor aqui. Agora, a gente vai pra... Deixa eu virar aqui. A gente tá assim. Agora, a gente vai pra alça. A blusa tá ficando assim, gente, ó. Ó, aqui tá a cava. Pra mim, ficou ótimo, tá? Deixa eu ver quanto de altura tem pra vocês terem uma noção. Ó, daqui até mais ou menos, ó. Mais ou menos quase 12 centímetros, mais ou menos. 11,5, olha. Isso não é uma cava boa pra mim, né? Eu preciso de mais ou menos uns 25 centímetros. Então, eu tenho que fazer isso aqui. Então, você pode olhar uma blusa sua ou da sua cliente, você tem que medir mais ou menos o tamanho de cava, a altura de cava. Ih, aqui ficou um fiozinho que eu ainda não arrematei. Então, o que que você vai fazer? Você pode colocar a blusa ou coloca no manequim, ver o tamanho que seria. As minhas cavas é em torno de 25 centímetros que fica boa. Só que
A gente tem que levar em consideração que eu vou fazer agora aquele acabamento. Então, ele vai subir aqui um dedo, mais ou menos, ou mais. Então, para não ficar, você tem que levar isso em consideração. Você tem que deixar essa blusa um pouco mais abaixo, fazer as correntinhas que a gente vai fazer aqui agora, mas deixar ela um pouco mais abaixo para a gente poder fazer aquela partezinha de acabamento, tá? Que a gente vai fazer aqui agora. Vou me medir aqui certinho para ter certeza de quantos centímetros eu preciso, já volto, peraí. Medir aqui em mim. Então, para poder ficar mais abaixo, você vai colocar isso aqui na sua frente, gente, vai descer um pouquinho, como se tivesse grande mesmo a sua peça, para você ver quantas correntinhas você vai fazer. Lembra que eu falei que eu tinha em torno daqui de quantos centímetros? 12, né? De 12, aqui, ó, 11,5, 12 centímetros. Então, eu vou fazer uma correntinha de 20 centímetros, vai dar 32 centímetros. E leve em consideração também que o ponto chega no lugar, então vai descer e vai ceder a alça. Então, eu medi, eu teria que ter ali em torno de, para ficar do jeito que eu queria, 25, mas eu vou fazer com 20 centímetros, pra gente levar em consideração que cede a alça, né? Então, ó, vou fazer meu nó corrediço, vou fazer da mesma cor que eu fiz aquela carreira ali de baixo. Vou vir aqui, ó, nessa pontinha aqui, e vou fazer 20 centímetros de correntinha. 2, 3, 4, 5, vou contar porque eu tenho que fazer a mesma quantidade do outro lado. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, deixa eu ver, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 correntinhas. Vou puxar, ainda não deu. 26, 27, 28, 29, 30 correntinhas. Quase. 31, 32. Deu 32 correntinhas, tá pra ver aí, gente? 32 correntinhas, eu vou pegar e prender aqui do outro lado. Assim, prendi. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, pontos baixíssimos, assim, ó. Vou caminhar. Ó. Vai ficar até bonito. Vou chegar aqui, ó. Quando eu prender aqui nesse último quadradinho, para ligar um no outro aqui e ficar arredondado, eu vou fazer 1, 2 correntinhas e vou prender aqui na ponta do quadradinho, do bloquinho. 1, 2 correntinhas e vou prender aqui no bloquinho. 1, 2 correntinhas, prendo aqui no outro bloquinho. 1, 2 correntinhas e prendo aqui no outro bloquinho. E 1, 2 correntinhas e venho aqui na ponta e prendo. Ó, ficando assim, bem bonitinho aqui. E o que que eu vou fazer? Eu vou dar a volta até chegar nesse próximo canto aqui. Eu vou fazer aqui... Aqui eu fiz baixíssimos, né? Aqui não tem como, aqui eu vou ter que fazer ponto baixo mesmo. Não tem como eu vou fazer baixíssimo no ponto alto, não tem como. Então, aqui eu vou fazer ponto baixo mesmo. Ó, pra fazer o acabamento aqui, a gente vai distribuindo meus pontos baixos aqui, ó. 2 para cada ponto alto aqui. Do mesmo jeito que a gente já tava fazendo. Ó. Pronto. Ó, já estamos chegando ali do outro lado. Ó. A gente tem que unir esse aqui com aquele de lá. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui, ó, na ponta, vou prender com baixíssimo 2 correntinhas e pego a pontinha desse aqui, ó. Mesma coisa que a gente já fez ali. 1, 2, venho aqui nessa pontinha e prendo com baixíssimo. 1, 2, venho aqui nessa pontinha e prendo com baixíssimo. Mais 1, 2, venho aqui na pontinha e prendo com baixíssimo. Mais 1, 2, e aí eu venho aqui, ó, nessa ponta do
nosso bloquinho. Pronto. Fiz aqui a lateralzinha bem bonitinha. Aí, eu vou seguir aqui, ó, com baixíssimos, igual eu fiz no outro ali. Assim. Pronto. Cheguei aqui. Ó, que bonito que tá ficando. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma volta de ponto baixo nessa cor laranja. Vou aproveitar aqui, ó. Vou jogar esse fio pra cá, já vou fazer o acabamento dele. Vou fechar aqui com baixíssimo. Peraí, vou prender aqui. Prendi com baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Não, vou fazer uma correntinha, não. Baixíssimo, vou vir na próxima correntinha aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo. E vou fazer isso, ó, por toda a volta. Agora, não tem segredo. A gente já... Aonde tem ponto baixo, a gente vai fazer ponto baixo. Aonde tem correntinha, a gente vai fazer ponto baixo. É ponto baixo sobre cada ponto da carreira de base. Aqui eu tô fazendo na alça, né? Vou dar a volta todinha. Aqui, ó, tem ponto baixo, eu vou fazer ponto baixo em cima. E aqui, em cima das correntinhas, eu faço os meus pontos. Ok? É isso. Ah, e aqui também, ó. Deixa eu chegar aqui do outro lado que eu mostro pra vocês onde tem os baixíssimos, como que vai funcionar. Peraí. Ó, fui chegando aqui, vou fazer pontos baixos. E aqui a mesma coisa, gente, ó. Aonde tem o ponto, a gente vai fazendo ponto. Peraí. Tá? Onde tem o ponto, eu vou fazer ponto. Assim, deixando aquela partezinha dali, ó. Fica até bonitinho, fica um acabamento, tá? Ó, peguei no ponto e vou fazendo normal aqui. Vou seguir aqui, e aqui, ó, vai ser o seguinte: em cada correntinha eu faço um ponto. E aqui, ó, aonde eu prendi, eu faço um ponto. Em cada correntinha, um ponto. E aí, aonde eu prendi o fio aqui, ó, eu vou fazer... Peraí. Prendi aqui, ó. Peraí que eu vou pegar tudo junto. Pronto. Tô pegando um monte de fio. Pronto, peguei. E aí, eu sigo fazendo correntinha, ponto baixo. Aonde eu peguei o ponto ali, ponto baixo. Ó. Correntinha. E aqui, vou aproveitando e já vou escondendo aqueles gordinhos que eu deixei do acabamento que eu fui fazendo, ó. Ó. E aqui, chegamos aqui, ó, ponto baixo em cima de ponto baixo. Aqui eu não tenho muito segredo, não. E agora a gente vai fazer a mesma coisa. Se vocês perceberem que ficou um pouquinho larguinha a blusa de vocês, vocês podem aqui nessa parte de baixo fazer uma diminuição, alguma coisa assim, para poder melhorar. Mas lembrando que a gente vai vir fazendo várias carreiras e isso também dá uma firmada na blusa, entendeu? Então, tem que ficar atenta a isso também. Vou dar a minha volta todinha aqui e volto. Só um pouquinho, vai ser rapidinho. Ó, e vai ficando assim, ó. Olha só, gente, lembra que aqui eu não fiz correntinha? Que eu simplesmente comecei a fazer o ponto? Então, é nesse lugar aqui que eu vou cortar o meu fio. Ó, cortei o meu fio. E a gente vai seguir fazendo... Cadê a minha agulha? Ah, tá aqui. A gente vai seguir fazendo carreiras coloridas. Eu aqui vou seguir o mesmo padrãozinho que eu tava seguindo. Ó, fechei aqui. Depois do laranja, vem o lilás. Então, eu vou colocar o lilás. Não, vem o marrom, no meu caso, né? Eu tô vendo daqui pra lá, não. Vem o marrom.
depois vem o branco e assim vai. Então, eu vou fazer isso e vou ver quantas carreiras eu vou fazer. Gente, só vou fazer isso aqui. É só isso aqui que eu vou fazer nessa lateral aqui. Carreiras, carreiras. Se você quiser deixar a camisetinha assim, ó, você pode deixar. Só que eu, no meu caso, eu vou fazer várias carreiras coloridas, ok? Então, eu vou fazer a minha parte aqui. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês como foi que ficou. Gente, vocês sabem que eu venho aqui porque eu não aguento, né? Ó, já terminei de fazer aqui, inclusive, ó, pra vocês saberem as cores que eu usei. Eu vim pro laranja e depois eu falei, ah, vou no lilás. Eu falei, eu vou colocar uma cor mais forte, azul. Quando eu peguei no azul claro, eu falei, não, eu não vou poder colocar todas as cores, então eu vou colocar as cores que eu mais gosto na blusa. Então eu decidi colocar o verde, esse verde bem limão, e aí o verde escuro aqui no finalzinho. Então, ficamos com 5 carreiras, tá? Ó, bem bonitinho. Aí, o que eu quero falar com vocês? Daqui, a gente começou daqui e parou lá, né, da frente. No caso desse lado aqui, ó, do outro lado, vocês vão começar da parte de trás e vir pra parte da frente e colocar aqui. Eu tô falando isso por quê? Porque... aqui. Aí eu fazendo um negócio todo errado. Porque pode ter iniciante, né? E a pessoa não vai saber como foi que eu fiz. Então, por isso que eu vim aqui. E aí, a gente vai seguir fazendo do mesmo jeito que a gente já fez lá do outro lado, tá? Do mesmo jeitinho que eu fiz, eu vou fazer aqui. Eu só queria fazer esse adendo que eu vim... eu fui de frente para trás e no outro eu peguei a correntinha e fiz de trás para frente. Isso aí não vai importar. Ó, cheguei aqui... Faço 2 correntinhas, relembrando, né? E pego aqui na pontinha. 2 correntinhas. Venho aqui. 2 correntinhas. E agora eu vou fazer, gente. Vou fazer essas carreiras aqui. 5 carreiras que eu já contei pra vocês. Eu tô tentando achar aqui o lugar certo. 5 carreirinhas, naquelas cores ali que eu já falei. Então, e daqui a pouquinho eu volto aqui pra mostrar... mais um pouquinho pra vocês da nossa blusinha. Tá ficando linda, não tá? Terminei a minha carreira aqui, ó, as minhas 5 carreiras. E o que eu fiz? Quando eu mostrei aqui, vocês devem ter visto. Eu fiz uma carreirinha de pontos baixíssimos. Por quê? Pra segurar um pouquinho. Porque, olha só, aqui o ponto, né, ele vai ceder. Aqui, ó, a correntinha segura. Então, pra segurar aqui também, depois não embabadar o nosso ponto... Eu vou fazer esse acabamento aqui com baixíssimo, ó. Assim mesmo, por toda a volta. E fica bonito, né? Eu amo esse acabamento com baixíssimo. Então, vou passar aqui por toda a volta e já volto. Ó, vai ficando assim. Olha só, gente, vim fazendo... Quando eu cheguei aqui no último, eu já cortei o meu fio. Esse aqui é aquele que nós descemos, lembra? Pra começar a fazer. É nesse aqui, ó, eu fiz o meu último, aí eu vou vir aqui no segundo, ó, e venho aqui e faço o meu pontinho aqui, ó. Pra ficar bem bonitinho. Aqui eu posso vir aqui por aqui, ó, e voltar por aqui, pra fazer uma gracinha. E aí, a gente vai arrematar o fio. Bom, essa parte já está pronta. Ó, eu vou fazer uma coisa aqui agora, que agora que a gente já tem a altura, eu entendi que vai ficar bonitinho eu fazer isso aqui na parte de baixo agora, ó. Então, eu vou fazer a minha parte de baixo, essa partezinha de baixo aqui, ó. Gente, um cabelo. Quem nunca, né? Então, tá bom. Vai com o meu DNA. Ai, ai. Então, começamos no laranja. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Laranja, lilás, azul, verde e verde. E aí, depois também... Olha só. Se você achar... Ah, tá muito largo, não sei. Se você quiser colocar depois também uma cordinha pra fazer assim, ó. Fica bonitinho. Mas no meu caso, não. Ele tá do tamanhozinho que eu queria. Então, eu só vou vir aqui, ó, na parte de trás agora. Depois do laranja é o lilás. Deixa eu achar o lilás aqui. Vou pegar aqui, ó, e vou fazer as carreiras. Igual a gente já tava fazendo mesmo, ó. Eu vou até começar aqui, pros iniciantes. Ó, eu faço uma correntinha e começo no próximo e já vou escondendo o meu fio. Ó, vou vir fazendo aqui.
e faço todas as carreiras. No finalzinho também eu devo colocar, devo não, eu vou colocar o baixíssimo para segurar ali o nosso ponto, para ele não ceder tanto na parte de baixo também, tá? Então, ó, vou fazer aqui as minhas voltas nessa parte aqui e volto pra gente fazer, pra terminar ali a parte da gola e das costas, ok? Vou terminar aqui e já volto. Vou cortar esse pedacinho aqui que ficou pra fora. Prontinho, olha que lindo que ficou a nossa barra. Aí eu já trouxe aqui, gente, até pra indicar pra vocês, que às vezes eu falo sempre no final do vídeo, mas hoje eu resolvi, já que eu já fiz a parte de baixo, ó, mais ou menos aqui assim, ó, perto do peito, desço aqui, eu coloco a minha etiqueta. Essa etiqueta aqui é a etiqueta do AP Mundo Laser, tá? Eu vou deixar aqui os dados, telefone, WhatsApp, tudo bonitinho. A empresa é do meu marido, pode confiar. Eduardo é excelente no que faz. Marido, né, gente? Ó, vou pegar uma linha que é mais ou menos até da cor, ó, daqui da etiqueta. Essa etiqueta aqui é de aço escovado. É sintético, tá? Mas ela lembra um aço escovado, eu adoro. Eu vou colocar aqui, vou te mostrar como que eu vou colocar, ó. Venho com esse fiozinho mais douradinho no tom e faço um nozinho aqui mesmo, ó. Ou você pode vir com uma linha da mesma cor que você estiver utilizando. Deixa eu dar mais um nozinho aqui, que eu achei que esse aqui não ficou muito bom, não. Senão ele vai desfazer. Você pode usar a mesma linha que você tá usando, ou fazer como eu fiz aqui, pegar uma linha dourada, que às vezes a gente tem já mesmo, né? E colocar. Eu deixo aqui pra trás da peça, e às vezes você pode colocar até uma colinha depois, se você quiser. Ó. Vem aqui, essa etiqueta aqui é a 3x1. Coloquei de um lado, vou passando por aqui e chego lá do outro lado. Ó, deixa eu ver onde eu tô aqui. Tô mostrando, tô. Também eu peguei um pedacinho de fio também, né? Que quase que não dá pra nada. Deixa eu ver onde eu tô aqui. Isso. Aí, venho aqui e coloco na mesma direção pra não ficar torto, né, dona Juliane? Deixa eu ver. Ah, ficou bonitinha. Ó, tá vendo que linda? Aí, eu venho e arremato meu fio. Já deixei a indicação aí. Tem link também aí na descrição. Às vezes, eu deixo o link da Shopee exatamente da etiqueta, do tamanho da etiqueta também, se você quiser comprar. E pronto, ó. Já etiquetada devidamente. Agora, a gente vai pra essa parte aqui, que é a última parte. Aí, o que que eu pensei? Eu quero finalizar com verde também, como eu finalizei aqui, mas eu preciso iniciar com essa cor, esse tom de laranja. Não vou fazer a mesma grossura aqui não, gente. Tô afim não, tá? Eu quero fazer só umas 2 carreirinhas no máximo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar aqui, ó, aqui, onde a gente tem aquela correntinha. Vou começar aqui, vou fazer um baixíssimo, prender com baixíssimo. E aonde eu tenho pontos altos de ladinho, eu vou fazer pontos baixos. Ó, assim mesmo, como a gente já vem fazendo já no nosso trabalho, ó. Aonde tem ponto alto, e aqui eu tô aproveitando para esconder meu fio, vocês estão vendo, né? Ponto alto, 2 pontos baixos, só isso. Vou fazendo aqui pela essa frente todinha. Ó. Assim mesmo. Vou fazer aqui até chegar aqui, peraí. Chegamos aqui, fiz 2 pontos aqui no ponto. E aí, aonde eu tenho correntinha aqui, ó, eu vou fazer baixíssimo, dando um acabamento aqui também, ó. Assim, tá? Bem bonitinho. Por que que eu tô fazendo baixíssimo aqui? Porque eu não quero que fique uma carreira laranja muito grande. Apesar de que ela vai ficar, mas se eu fizesse baixo, ponto baixo, ela ia ficar uma carreira muito grande, grossa, mais grossa do que os outros, muito mais grossa do que os outros, né? Então, assim, eu não quero 2 carreiras de ponto baixo, por isso que eu tô fazendo baixíssimo. Tô falando isso pra vocês estão interessados em saber? Não, não estão, mas eu falo assim mesmo.
Vou fazer aqui baixíssimos até chegar aqui e já volto. Prendi aqui meu último com baixíssimo. E agora, Juju? Agora, a gente vem aqui nos pontos altos e faz 2 pontos baixos. A mesmíssima coisa. Assim. Ok? Vou fazer até aqui, peraí. Chegamos aqui, olha, eu nem tinha feito o acabamento aqui, foi até bom, ó. Uma correntinha, no mesmo lugar que eu acabei de fazer esse ponto baixo, eu vou fazer outro ponto baixo. E aí, aonde tem ponto alto, ponto baixo, e aonde tem correntinha, ponto baixo. Eu vou fazer isso aqui, ó, até chegar lá embaixo. E eu vou aproveitando e escondendo esse fio que eu tinha deixado, ó. Assim. Vou fazer até chegar aqui, peraí. Chegamos aqui, ó, no último que eu fiz. Eu vou vir aqui, ó, nessa emenda e vou fazer um ponto baixo. E aí, eu volto a fazer pontos baixos. Olha, eu vim trazendo o fio até aqui, ó. Pontos baixos. Peraí. Aqui não, peraí. Aqui é uma correntinha. E aqui é outra correntinha, ó. Ó, uma correntinha, e aqui a gente vai pegando certinho, bonitinho, ó. Assim. Vou chegar lá na ponta e volto. Ó, 3. Cheguei aqui. Correntinha, venho no mesmo ponto e faço um ponto. Mais um aqui, que é um ponto alto, e sigo fazendo 2 pontos baixos para cada ponto alto que tá de ladinho aqui, ó. Vou fazer isso até chegar aqui. Chegando aqui, eu venho com baixíssimo até onde aqui que eu iniciei. E arremato meu fio. Pera aí. Cheguei aqui, vou cortar o meu fio. Peguei até uma tesoura grande, que eu não sei nem cadê a tesourinha pequenininha. Ah, a minha agulha também sumiu, gente. Ah, tava aqui em cima. Caramba. Peraí. Eita. Achei. Ah, não achei, não. Peraí. Socorro, Deus. Falar nada, não. Quieto. Ó, cheguei aqui, fiz aqui no último, nesse aqui, esse aqui é onde a gente iniciou. Aí, eu vou pegar aqui meu fiozinho e vou vir aqui nesse ponto que a gente iniciou e vou imitar aqui o meu baixíssimo também, para poder ficar bonitinho. Esse aqui ficou tão feinho, mas esse aqui vai esconder agora também. Vou jogar aqui pra baixo. E agora, gente, eu não quero subir muito e não quero ficar colorido aqui. Só que eu vou fazer um acabamentinho só. Pra quê? É aquilo que eu falei. A outra tesoura sumiu, né? Então, é essa aqui mesmo. Então, pra quê? Eu não quero deixar assim isso aqui. Eu quero deixar um acabamento mais bonito. Então, o que que eu vou fazer? Vou vir com a última cor que eu coloquei aqui, ó. Pra dar esse acabamento da última cor igual. Vou vir agora, então, com o meu verde. E agora, é ponto sobre ponto. Vou fazer até aqui, ó. Uma correntinha e vim colocando ponto sobre ponto. Aqui eu vou até dar mais uma apertadinha no meu ponto. Porque, pra não ficar larguinho aqui, ó. Vou deixar ele mais apertadinho. E aí, eu vou fazer essa sequência aqui todinha de ponto sobre ponto. Não tem segredo agora. É ponto sobre ponto. Chegou ali aonde tá o baixíssimo, eu vou fazer ponto também. Peraí, eu vou chegar lá e já volto, peraí. Ó, vai ficando assim. Cheguei aqui, gente, eu vou pegar assim, ó. Vou pegar ele todinho, ó. Peguei aqui, vou pegar todinho. Lembra? Eu fiz o baixíssimo pra não ter que aumentar a carreira. Então, eu só vou fazer assim, ó. Tá? Vou esconder o baixíssimo que eu fiz. Em cada ponto, eu vou fazer um ponto. Assim, desse jeitinho. Vou dar a volta todinha agora, ó. Aonde tem baixíssimo, eu vou esconder o baixíssimo. E aonde tem ponto baixo, eu vou fazer ponto baixo. Dá a volta todinha e já volto.
Gente, olha só, voltei aqui pra mostrar uma coisinha pra vocês. Nessa partezinha aqui, ó, dessa parte de trás, aqui eu deixei arredondado mesmo, tá? Nessa partezinha de trás aqui, ó, eu vou fazer uma diminuição tripla. Vou vir aqui, ó, 1, 2 e na de lá, 3. E vou fechar tudo junto, pra que a gente não fique com um bico aqui, entendeu? Então, agora eu sigo fazendo toda a minha volta. Aguenta aí. Tá chegando no fim. Cheguei aqui, prendi com baixíssimo em cima do ponto que a gente tinha iniciado, ó, aqui. E vou fazer baixíssimo sim, pra ficar igual. Bonitinho o acabamento, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Vou girar tudo ali com baixíssimo e volto pra gente fazer a cordinha que amarra atrás, ok? E isso é a última coisa, a última parte da nossa peça. Vou aqui dar a volta com os meus baixíssimos bonitinho e já volto. Vamos para o nosso cordãozinho. Ó, eu decidi usar esse finalizador aqui que eu usava para biquíni, ele é metal. Gente, eu vou tentar encontrar ele, o link da Shopee onde eu comprei, porque acho que eu comprei numa outra conta minha, mas eu vou procurar e deixar o link pra vocês aonde eu comprei esse finalizador aqui, tá? Ele é bem lindo, bem bonito, ele é até meio pesadinho, eu usava ele em biquíni, por isso que ele tem essa marquinha aqui. Então, vamos lá. Já fiz do lado de cá, olha que lindo que fica, eu vou ensinar vocês a fazer do lado de lá. Como a gente tá com a finalização no verde, então eu deixei no verde mesmo. Eu vou medir aqui, gente, com essa linha que eu tô usando, 2 metros e 40. Eu acabei de jogar a minha agulha no chão. Depois eu fico reclamando. Ih, vai passar um carro de som. Peraí, gente. Rapidinho. Bom, então vamos lá. Peguei 2 metros e 40 do meu fio. Que isso, gente? Peguei o pedaço errado. Ó, 2 metros e 40 do meu fio e dobrei ele ao meio. Depois que eu dobrar ele ao meio, assim, uma das pernas, eu vou subir assim, ó, em torno de uns 50 centímetros, mais ou menos, quase 60, ó. Esse tanto aqui. E vou deixar esse desencontro aqui dos dois. E voltar a colocar aqui no meio, assim. Tá, o que que nós vamos fazer com esse fio? Eu vou enfiar na lateral aqui. No meu caso ali, eu fiz a mesma coisa. Vou vir aqui, vou ver qual que é o lado que é o mais próximo aqui da ponta, que eu acho que vai ser esse aqui, ó. E vou puxar o meu fio aqui pro outro lado. Pronto, puxei. E agora? Agora é o seguinte, nós vamos dividir esses dois fios pra gente fazer nosso cordãozinho. Vou vir dividindo aqui, ó, até encontrar qual é o que tá menor. O que tá menor, que é o de baixo aqui, ó, eu vou dar a laçada, tá? Então, esse aqui, ó, tem que ser o menor dos fios. Ele vai ficar pra baixo do seu dedo. É onde você vai dar uma laçada. O maior por cima, onde você vai fazer o ponto, ó. Laçada, ponto. Laçada, ponto. Laçada, ponto. Por que que eu fiz isso? Porque essa parte da laçada gasta menos do que o ponto. Ó, dei uma laçada aqui, puxei o ponto. Dei uma laçada, puxei o ponto. E desse jeitinho aqui, a gente vai fazer o nosso cordãozinho. Ó, assim. Ainda sobra um pedaço diferente. Se você colocar uns 70 centímetros, capaz de ficar melhor. Mas, como eu fiz assim no outro, eu falei, eu vou deixar porque ele vai ficar mais ou menos do mesmo tamanho, ó. Se você quiser maior, corte o fio maior, entendeu? Ó. E vou fazendo aqui até acabar meu fio. Eu já volto pra mostrar pra vocês. Ó, ele vai ficando assim. Bem bonitinho, né? Então, vou fazer aqui e já volto. Bom, ficamos aqui com 2 pedacinhos e, ó, eu venho aqui e dou um nó. E dou mais um nó. Dou 2 a 3 nós aqui, gente, ó. Pronto. Agora, eu pego o meu finalizador e coloco aqui dentro. Assim. Passei. O que que eu vou fazer aqui? Cortar aqui o meu nó. Meus 2 fios, pedacinho de fio. E vou dar outro nó. Pra gente segurar esse finalizador. Tá? Ó. Pronto. E aí, eu venho e escondo o meu acabamento. Olha que lindo que ficou.
Gente, é o seguinte, sei que vocês vão me perguntar. Tá, mas ela é cheia de buraquinho. E aí? Vocês podem fazer uma... Aqui vai fechar assim, gente, olha que bonitinho. Vocês podem fazer, colocar forro na blusa, ou usar aí um top, tomara que caia, alguma coisa para poder esconder, né? Eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas vamos lá, conselhos. Se você for fazer o forro dessa blusa, você pode cortar do tamanho certinho aqui da frente, costurar na parte de cima, na parte do braço e na lateral. Jamais embaixo, tá? Por quê? Porque o crochê, ele cede. E aí, se você costura embaixo, ele vai ficar assim, ó. Então, jamais costure na parte de baixo. Eu não devo colocar forro, eu devo usar um top por baixo, uma tomara que caia. Mas é isso, gente. Olha, espero que vocês tenham gostado dessa peça. Eu amei, apesar dela ter me dado muito trabalho, porque eu tive que refazer ela várias vezes por falta de atenção, tá, gente? Mas é isso. Eu acho que ficou muito linda. Espero que vocês gostem, façam e me marcam. Minhas redes sociais estão aí na descrição. Como todo o material, tudo bonitinho, eu deixo os contatos aí, ok? Beijo grande e até a próxima Invenção de Moda.